Olá, seja bem-vindo ao Geração FAI, podcast que vai mostrar para você tudinho que acontece nos cursos de graduação aqui da FAI Centro Universitário. Eu sou a Carol Giacomini e mais uma vez estou com convidados muito especiais aqui. Hoje eu estou com a professora Adriane e com a aluna Isabel. Elas são do curso de Arquitetura e Urbanismo, especificamente do programa AEP, Architecture Experience Program, não é isso, prof? É isso. Mas arquitetura integral, para ficar mais fácil. Sejam bem-vindas. Obrigada. A professora Adriane é coordenadora desse programa e do curso de arquitetura aqui também. E elas vão comentar, então, um pouquinho com a gente hoje, dividir a experiência desse programa, que é novo, começou no início do ano passado, né? Isso mesmo, bem 2022. recente. E a Isabel é da primeira turma. Isso mesmo. Tá Já fui animada. caloura, já comecei Uhum. junto com a introdução do curso, né? Primeira turma. Primeiro tava ano, lá. primeira turma. Isso. Adri, vou começar com você, uma Claro. provocação inicial. A gente falar do programa hoje, né? Então, o curso de arquitetura já existe aqui na FAI há um Sim. bom tempo. Como que esse programa foi pensado para atender que tipo de situação, qual é o objetivo dele, o que é exatamente o programa? Essa é a pergunta talvez mais complexa e acho que é por isso que é legal esse bate-papo, né? E a Bel vai conseguir ajudar em várias questões nesse sentido, né? Eu sempre falo que é até difícil a gente escrever o que é esse curso, né? O experience que a gente traz dentro do nome é isso que a gente espera nesse curso, é uma grande experiência de imersão na arquitetura. Então a gente já tem o curso regular já trata todos os saberes que a gente espera na arquitetura, né? Mas a gente precisa trazer vivências cada vez mais reais. A gente tem uma maturidade da arquitetura, de uma forma, no Brasil mesmo, né? Tem se discutido mais, tem se falado mais da importância da arquitetura e do urbanismo para toda essa construção, e aí a gente precisa preparar esses alunos para essa maturidade desse mercado, né? Sim. Então são muitos profissionais, e aí como que a gente consegue já desde o primeiro ano trazer essas experiências reais com o mercado próximo de escritórios, próximo de construtoras, próximo do poder público, entendendo como é a dinâmica de atuação que eles vão ter depois de 5 anos. E essas experiências, elas transpassam, claro, o limite nacional. Então, um dos objetivos do curso é trabalhar com internacionalização, né? A arquitetura, ela vem numa toada muito de globalização. Então, como que a gente traz isso? Como que a gente apresenta isso? É claro que eles vão fazer, a gente vai falar um pouquinho, mas eles vão fazer esse último ano fora, né? Em uma instituição parceira, um duplo diploma internacional, mas isso é um recorte da internacionalização. Na verdade, ele acontece através de viagens e imersões, mas através dos saberes. Então, a gente vai fazer com que eles explorem a arquitetura internacional. Eles têm, por exemplo, seminário internacional para estudar o que está acontecendo em vários aspectos. Então, o objetivo é, eu acho que formar um profissional ainda mais capacitado dentro desse universo. Mais completo e com mais experiências. O que a gente busca é que eles saiam assim com muita coisa, muita novidade, muita experiência para aí se entregar para essa atuação profissional. Bastante coisa, né, que acontece. Bel, uma coisa que a Adri comentou de ser no período integral, né? Então, de manhã vocês fazem curso regular e à tarde, então, quem faz parte do programa faz esse contraturno, né? Isso. Você já estava, né, em arquitetura regular e aí você decidiu no meio entrar no programa. Como que foi para você esse processo de decisão? O que você considerou? O que te chamou atenção? Como está sendo se dedicar de uma forma integral para o curso? Foi uma loucura, digamos, porque eu estava quase terminando o regular. Mas o meu sonho foi sempre fazer o intercâmbio, entendeu? Aí quando começou, que foi ano passado que começou, eu vi a minha oportunidade ali, sabe? Para eu continuar fazendo o meu curso e ainda complementar. Porque, tipo, falando por mim mesmo, o AEP veio para complementar o meu regular e, tipo, tá sendo maravilhoso. E juntando isso com o meu sonho de fazer intercâmbio, né? Você comentou isso do intercâmbio. Adri, já puxando para o GES Internacional, então. O curso é bem voltado para essa questão globalizada, né? Da arquitetura globalizada, do mundo da arquitetura e urbanismo realmente. Como que acontece essa interação com o internacional, com o mercado internacional e a qualificação até de dupla diplomação? Isso. Então, assim, isso vão acontecer em alguns pontos de contato, né? Então,
A intenção não é que esse aluno fique 4 anos com a gente, o último ano ele vá para o intercâmbio sem ter essas vivências e entender o que espera eles também. O intercâmbio é muito legal, ele é muito rico, ele contribui muito, mas ele tem uma mudança muito grande para os nossos alunos, né? De vida, de cultura e tudo mais. Então, a gente, de língua, então essa proficiência que a gente tem, essa facilidade de falar aqui, quando a gente chega, por mais que eu domine o idioma, não é o meu idioma raiz, então assim, tem algumas barreiras. Fora da zona de conforto. Completamente, né? E aí, então, a gente vai preparando eles para isso. Então, a partir do 2º ano, a Bel passa a ter disciplina que é inglês, né? Então, e não é um inglês de cursinho, longe de ser o objetivo cobrar gramática e tal. O que nós esperamos? Né? Aplicar, conversar, se apresentar um trabalho. Termos técnicos, se expressar. Então, como é que eu consigo me expressar? Como é que eu consigo improvisar ali, né? Então, a gente precisa sair desse inglês que muitas vezes nós aprendemos e é excelente nos cursos e trazer para a realidade da arquitetura, com termos que cabem à arquitetura, né? Então, claro que esse é um movimento, porque a gente fala de aculturamento, então a gente vai falar disso, vai estudar outras culturas, né? Então, a produção de arquitetura do Brasil é muito diferente da arquitetura da Coreia, que é muito diferente da arquitetura canadense, que é muito... Então, o que acontece? O que é uma questão climática, cultural? Quais são os elementos econômica? Quais são os elementos que a gente tem que influenciam essa arquitetura? São todos, né? A gente tem uma aproximação com outros cursos para ajudar a dar subsídio, por exemplo, a economia. Então, vamos entender dados econômicos para entender por que o desenvolvimento urbano se dá daquela forma. A gente vai olhar vários aspectos. Então, essa internacionalização, ela vem em todo o curso. E aí a gente faz as imersões globais já no 2º e 3º ano. Então, a gente vai passar ali 10 a 15 dias incubados em uma universidade do exterior, estudando com professores locais, estudando com os alunos daquela universidade e entendendo, por exemplo, como isso se dá no dia a dia. Então, aprender a escutar aquela aula, a gente faz uma imersão em espanhol, uma imersão em inglês, até porque, em geral, são as línguas que os alunos escolhem para fazer os intercâmbios e tudo mais, né? Então, é um preparo. E aí, nesse último ano, Carol, ele pode escolher fazer um intercâmbio. Não é uma obrigatoriedade, mas a gente sabe que é o grande sonho dos alunos, né? É a intenção, né? Então, assim, a maioria entra com esse desejo de poder estudar fora, né? Ter essa experiência. E aí a gente tem tanto duplo diploma na arquitetura, a gente está desenhando duplo diplomas em outras áreas. Então, assim... Quando a gente fala, né, a nível internacional, muda bastante. Muda. Então, a gente tem na Europa muito forte a questão do paisagismo, né? Então, existem lá formações que são próprias para isso. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma área de construction management, né? Uma parte focada mais em obra. Então, eles têm possibilidades de ou buscarem essa arquitetura, ou buscarem áreas que já nesse 4º ano eles têm maturidade de entender para onde eles querem ir, para onde essa carreira já está levando eles já fizeram um bom traçado de carreira durante esse período, né? E aí eles fazem esse 1 ano fora, terminam a sua graduação, né? Tanto aqui quanto na universidade parceira, e aí eles podem voltar, vão atuar em território nacional, eles podem escolher continuar atuando lá, e aí eles vão traçando essa nova fase. Então a ideia é a gente dar esse suporte, tem algo de muita personalização nesse processo da internacionalização deles. Então é um todo, né? A gente gosta de deixar claro que não é fazer o intercâmbio no último ano, e apesar de entender que ele é muito importante, né, nessa formação, mas é mais do que isso, é esse olhar completo durante toda a graduação. Vocês preparam mesmo o aluno para atuar como profissional em diversos lugares do mundo, se ele quiser, né? Isso. Hoje a gente tem, Carol, algo que é muito forte na arquitetura, que é a prática de concursos de projeto de arquitetura. É algo muito nosso, né? Então, grandes editais, né, grandes projetos de grande impacto, é lançado um edital e qualquer escritório, em geral, do mundo, depende da tipologia do edital, pode participar. Então, a gente tem, por exemplo, um professor delas já no 1º ano, que foi o professor Fábio Faria, ele ganhou um projeto na Antártica e fez a estação lá. Então, eles, né, um escritório de Curitiba, um escritório brasileiro, atuando em território internacional.
da esfera mais complexa possível de atuação, né? Então, Pois assim, é. num clima completamente diferente, numa janela muito pequena de construção. E aí, então, o projeto era brasileiro, arquitetônico, eles contrataram uma equipe de complementares europeia, que se não me falha a memória é de Portugal, e a equipe que executou era da China. Então, Nossa. assim, olha a necessidade que eles globalizado que tiveram isso. para fazer um projeto. E isso é uma realidade. É um escritório de Curitiba. Arquitetos Sim. formados em Curitiba atuando. Então, não é necessariamente para a Bel ir morar fora. É uma possibilidade. Mas ela permitir com que ela atue fora mesmo estando em território Mesmo estando nacional. aqui. Então, Exatamente. é essa ampliação. E aí, essa prática de concursos faz parte do escopo do estudo do AEP. Então, eles fazem, a partir do 2º ano, práticas de concurso. Concursos de ideias e concursos de projeto de arquitetura. Alguns só os alunos, alguns incubados dentro de escritórios de arquitetura. E aí a gente vai avançando com Tá algumas vindo coisas. aí, hein, Tá Bel? vindo, hein? Puxa, eu tô Tá imaginando esse chegando. ano vai ser pegada. Mas que bom, né? Que bom. A Adri comentou sobre um professor, né, que conseguiu esse concurso lá. A gente vê que a gente sabe, né, que os professores aqui da FAI são muito imersos no mercado. E como que você sente, Bel, essa proximidade com os professores que vocês têm no AEP, e eles estando no mercado, né, fazendo esse tipo de projeto? Você percebe esse ganho, assim, de como isso traz para vocês uma atualização? Como que funciona? Sim, na verdade é um ganho muito grande, né? Porque é uma visão diferente, entendeu? Primeiramente que ele é um professor, são professores diferentes que a gente tem no período da manhã. Aí você já acaba tendo uma visão de outra pessoa sobre o mesmo assunto e que isso abre muito mais o olhar, entendeu? Eu, por exemplo, teve matérias que eu acabei fazendo de novo, só que com esses outros professores. Daí você tem uma visão diferente. Uma perspectiva Uma nova. perspectiva nova. Aham. E além do mais, que consegue ter uma proximidade maior com o professor, porque a turma é reduzida. E a gente quebra esse conceito de matéria à tarde, né? Isso é bem legal. De manhã a gente trabalha com disciplinas, né? Naquele modelo, à tarde não, é por projetos. Então são os grandes projetos. E aí a turma vai dando ritmo para o desenvolvimento, até onde vai chegar, o que vai conseguir, quais são essas grandes entregas, porque a nossa prática, no fim, é isso, né? Quando nós somos contratados quanto arquitetos, a gente tem começo, meio e fim, né? Então, à tarde, a proposta é bem por projetos, que transpassam o limite da arquitetura, mas sempre pensado em projetos. Que eu acho que casa um pouquinho com o que a Bel estava falando. Sim, e uma coisa, tipo, que foi muito bom para mim, que eu ganhei, foi na minha organização. Entendeu? De eu conseguir me organizar, pegar o ritmo de como que é um projeto, não me atrapalhar, entregar, tipo, atrasado, sabe? Você saber certinho o teu prazo, o que você tem que fazer, as etapas, pegar Se organizar mesmo. Isso acaba sendo um desenvolvimento de uma habilidade, de uma soft skill, que né? só na imersão você consegue. Com mais tempo, mais isso, dedicação ali a isso. Calma. Então a gente vê também esse ganho, né, de soft skill, inclusive de defesa, de projeto, pelo jeito. Nossa, defesa foi uma coisa que aumentou muito, assim, porque eu tinha muito vergonha de falar assim, sabe? Em público, apresentar trabalho. Aí, ano passado, eu comecei o AEP, a gente teve uma matéria de comunicação, habilidade de comunicação, com a professora Daisy. E daí, nossa, eu consegui me soltar, assim, sabe? Ir na frente da turma, consegui falar, a gente apresentou um trabalho final lá no auditório. E coisas que eu não conseguia fazer antes, eu me travava. Empresas junto, com as empresas, com o nosso, tipo, a gente tava fazendo uma imersão no estágio no escritório, entendeu? Com todos eles lá, sabe? Então, tipo, foi natural, mas a gente foi se virando, sabe? Tirando esse duro, assim, esse preso que a gente fica com vergonha. Que é natural, foi uma né? habilidade que eu desenvolvi no app, com certeza. E você comentou sobre o escritório, né, que vocês estavam imersos lá. Como que foi esse projeto? Ai, foi, tipo, muito legal, porque vocês estavam realmente no mercado, né? E a gente, na verdade, a proposta era resolver uma solução, dar uma solução para um problema do escritório. Então, a gente ficou 1 ano trabalhando nisso, indo lá, conversando, vendo como que era a rotina, o que eles faziam, identificar um problema, entendeu? Para depois se identificar esse problema, começar a propor, trabalhar numa proposta, era uma proposta gamificada, né? Na entrega pra professora. E a gente passou esse ano inteiro imerso
fazendo esse estágio e procurando solucionar esse problema. No final, nossa, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, assim, gratificante se passar um ano trabalhando naquilo e depois ter um retorno bom, sabe? Aham. Tanto pela nota, que foi maravilhosa, mas como pessoa, que Não, foi... o resultado foi O incrível, resultado foi né? muito bom. Que legal. Isso, e você também querer planejar, trabalhar isso na frente, porque é um projeto que vai poder ser usado na frente. Uhum. Então, nossa, real foi muito bom, mesmo. É né? super legal, porque se você imaginar no primeiro ano, eles No estão primeiro tendo ano. contato Sim. dentro de escritórios Sim. e muitas vezes a prática de estágio, ela fica muito reduzida às ações que os alunos podem fazer lá dentro. A ideia quando é mentorado, porque eles tinham a professora Daisy fazendo essa mentoria das ações deles lá dentro, é que eles vão entender a dinâmica mais complexa de dentro das práticas de escritório, de construtor e tudo mais. Então, assim, o contato com os sócios, as dores dos escritórios, porque a gente sabe, eu tenho um escritório de arquitetura, e que são muitas as questões que a gente tem, e eles com um olhar externo, conseguiram trazer soluções que os próprios proprietários dos escritórios chegaram e falaram, a gente não tinha conseguido pensar nisso. Nossa, olha as possibilidades, olha os caminhos que a gente tem e a gente não tinha conseguido olhar. E a gente está falando aí de um grupo de alunos de primeiro ano, né? De primeiro ano ali, já nessa imersão, né? E aí eu falo assim, a Bel falou, eu tive uma nota boa, mas teve mas porque foi difícil. eles, cara, No trabalharam começo, a gente, muito. tipo, super... Cara, como que eu vou identificar os arquitetos? Eu nunca fui no escritório de Não arquitetura. vamos Os conseguir. arquitetos mesmo não conseguem. Quem sou eu, entendeu? Todo mundo, sabe, ficou com medo, mas no final, todo mundo foi muito bem. Deu Então, certo. tipo, a gente conseguiu trabalhar e chegar nesse resultado. Aham. Mesmo sendo uma turma de primeiro ano, E entendeu? é super gratificante e estimulante, inclusive, né? De vocês saberem que estão conseguindo, estão no caminho. Acho que isso faz parte, inclusive, né, do processo preparatório desses profissionais, né, Adri? Sim, super, né? Eu acho que a gente tem que colocar eles tensionados. Isso é algo que a gente faz desde o primeiro ano. Então, assim, essa sensação do tipo, o que eu vou fazer, ela é natural mesmo do processo, porque a gente está colocando eles, ou essa símbolo de tirar da zona de conforto, né? Não que eu seja muito fã dessa expressão, né? Que eu brinco, que eu falo que eu quero estar na zona de conforto, mas não é uma verdade, né? O tirar dessa zona de conforto, né? Porque eles estavam acostumados com a metodologia do regular, ou a metodologia do regular é outra. No integral é muita autonomia, porque a gente está trabalhando com essas habilidades. Né? Então, assim, sim, vocês têm que procurar os escritórios. É claro, tem toda uma rede de apoio, mas é vocês que vão ligar, são vocês que vão entrar lá, vocês que vão estar no dia a dia deles, negociar. Então, assim, entender, conseguir fazer a leitura, né? E aí, isso, gente, além de criar, claro, um aprendizado na arquitetura, a gente cria um aprendizado neles como pessoas, né? Sem dúvidas. Aprender a se portar num escritório é um desafio, né? Eu saio do ambiente escolar para ir para um ambiente profissional, né? Ao mesmo tempo no qual eu estou sendo avaliado, então eu preciso entregar isso, né? Então acho que são várias esferas ou várias perspectivas que a gente traz acerca disso que dá um salto de que eu brinquei com eles, falei, mas vocês entraram crianças, né? Ou entraram assim, novos ali, com aquele olhar assim do, meu Deus, o que me espera? E vocês saem adultos no final do primeiro ano, assim, você já sai com uma maturidade, né? Então, assim, tiveram outros projetos que a gente vai contar um pouquinho, que também obrigou, né, ou impulsionou eles a darem esse salto de maturidade. Isso é bem bacana, assim. E a gente que acompanha o dia a dia deles percebe super, isso, né? A Bel do começo de 2022 para a Bel do final de 2022 nossa, outra pessoa. Dentro do curso, assim. Nossa, eu dei um salto muito grande, porque eu já estava fazendo arquitetura regular, né? Aí quando eu fui para integral, nossa, eu acho que foi o que eu mais amadureci, entendeu? Foi nesse ano que praticamente o meu dia inteiro eu vivi arquitetura, entendeu? Aí a minha cabeça já tá assim, programada para pensar daquela forma, totalmente inserida nos prazos, na correria de você ter que entregar. E que nem a gente estava falando, acho que o processo da aprendizagem é você sofrer assim, né? Tipo, porque é corrido, né? Não dá pra mentir, é uma loucura. Mas no final, faz parte do processo, entendeu? É corrido, mas no final, quando você entrega um trabalho que você se deu muito da sua energia para aquilo, recompensa muito bem, sabe? E com todos os trabalhos da EP foi assim, pra minha turma inteira quase.
que foi muito gratificante. Você, tipo, nossa, não acredito que a gente conseguiu entregar. Você vê o trabalho das outras pessoas, a felicidade, se acompanhar o processo de tudo, sabe? Foi muito bom. Bel, você comentou de outros projetos, né, Adri, também. Acho que uma preocupação de quem acaba pensando, né, em escolher integral ou não, é nessa questão do não vou ter tempo de fazer estágio, né, de conhecer, que é a grande prática, né? Mas com todos esses projetos que envolvem o mercado, vocês não ficam com gap nenhum nesse sentido. Não. Porque são programas de arquitetura experience, né? Então são experiências, então não são aulas teóricas. Eu acho que é muito complementar com o que a gente tem de manhã, que tem uma prática, claro, mas à tarde é muito mais aplicada, é muito mais vivenciada essas experiências, Na hora, entendeu? ali, hoje, E o que você tem um aconteceu. equilíbrio total, sabe? Entre a teoria e a prática, sendo a prática no período integral, sabe? Bem mais estimulada, Bem né? mais estimulado, muito mais desenvolvido. Adri, conta pra gente, o que já teve de projeto? Sim. Tem para esse ano previsto? Então, a gente trabalha com grandes temas cada ano, né? Então, o primeiro ano, a gente sempre busca, a arquitetura é uma área criativa. E se a gente for olhar dentro da cadeia da construção civil, nós somos os agentes que vão criar, propor e tudo mais, né? Então, a gente quer estimular as diferentes formas de arte, né? A arquitetura é uma arte, a gente precisa que esses alunos desenvolvam esse olhar, gente. A arquitetura é um grande olhar, que é no dia a dia, são em todas as visitas técnicas, todas as viagens que a gente faz, né? Então, assim, isso vai formatar esse profissional, né? Então, existe uma imersão muito forte em arte no primeiro ano. Então, um dos grandes projetos que pelo menos para mim foi muito gratificante ver o resultado, foi uma exposição de arte que eles fizeram. Então, a partir de um conceito de um arquiteto austríaco, né, o Rudolf Wasser, que trabalha com os conceitos das peles, né, sendo a nossa epiderme, a nossa vestimenta, a nossa casa, a sociedade, o mundo, né, e que isso tudo nos envolve e como que a gente trabalha com essas 5 camadas e como que isso se dá. Os alunos tinham que, com técnicas livres, fazer um manifesto a partir disso, sendo 2 manifestos bidimensionais e um manifesto tridimensional. E eles tinham total liberdade de material e tal, e a ideia era transpassar o limite da arquitetura. É claro que a arquitetura está intrínseca ali, ela é uma pele, ela é a maioria das peles, né? Essa sociedade, esse mundo, a casa propriamente dito, e era um tema solto, então eles trabalharam com várias técnicas, aprenderam várias técnicas, se expressaram, foram para ateliês de artistas plásticos, entender qual que era a dinâmica. A gente foi para, como é que é perto de Belo Horizonte, me fugiu o nome? Inhotim? A gente foi para Inhotim com os alunos, que assim, agora a memória foi lá longe, né? Mas para eles entenderem, porque o que é lindo de Inhotim, por exemplo, porque faz todo sentido. Porque você tem uma parte de exposição muito rica, né, uma exposição cultural, e os pavilhões, que são todos assinados por arquitetos muito, muito interessantes, né, por escritórios muito interessantes, por si só são grandes expressões artísticas. Então, assim, e ali a gente esteve, por exemplo, em Inhotim, com um arquiteto que projetou 4 ou 5 pavilhões lá de dentro, e que levou a gente para entender qual foi o processo projetual deles, do escritório deles, para propor aquele espaço que ganha uma exposição dentro, né? Então, assim, a arquitetura está imersa nisso. E aí, essa foi um dos projetos, fazendo um contexto do que foi, aí o resto, a Bel vai contar como foi, na verdade, fazer, né? Eu tô falando assim, qual era a nossa intenção quanto professores, né? A nossa expectativa, o que a gente lançou de desafio para eles. E aí o fechamento dessa atividade, que a Bel vai contar um pouquinho mais, ele se dá dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o lançamento de uma exposição aberta a todo o público e a todos os arquitetos e urbanistas do Paraná. Então foi super legal, mas eu acho que aí... Conte, Bel. Tá. Começando do início, puxando o que você estava falando de Inhotim. Foi muito legal essa visita. Lindo, lindo. Não, isso nem preciso falar, porque... falar por si só, mas essa visita foi muito legal pra gente correlacionar a arquitetura com a arte, entende? Porque, que nem ela falou, a própria arquitetura já estava sendo uma arte, mas mais do que isso, tá abrigando a arte dentro dela, então tem uma exposição de arte dentro dela. E então, seria que a gente estava fazendo meio que um repertório para depois nós fazermos a nossa própria exposição de arte.
Então a gente trabalhou esse ano passado todo fazendo visitas nessa galeria, em outras galerias também, pra gente, além de ver a arte com um olhar diferente, saber como que elas ficam dispostas, o que está se trazendo hoje, textura, cores, formas de apresentação, para a gente conseguir reproduzir isso. Então foi, tipo, imagina, os alunos do primeiro ano conseguir em um ano fazer um repertório de arte para depois fazer uma entrega a ser exposta no CAL. Nossa, entendeu? Muito legal, Foi, nossa, a gente tava super nervoso, né? Imagina ser exposto, sabe? Mas foi incrível. Acho que o pior foi o medo de não conseguir entregar. De tipo, tá chegando, entendeu? Eu tô aqui no meio do meu processo. Será que eu fui pelo caminho certo? Porque, tipo, você vai se construindo só durante o processo. Você visualiza uma coisa e durante o processo você vai experimentando e vendo que não é bem assim, é por esse caminho. A E maquete tipo, desmontou. Meu Deus, e tipo, não funcionou, eu achei que ia dar certo assim, não deu. E agora, e tipo, você vai tentando também, vai treinando o seu jeito de pensar um plano B, sabe? Às vezes o plano B é melhor que o plano A, entendeu? Mas E faz parte, né? Faz Inclusive, parte. nessa profissão que depende de tantas variáveis, né? Sempre. Cooperando, assim, nossa, acho que faz E parte acredito da que o que a gente vivenciou construção. lá fazendo a exposição é o que um escritório de arquitetura também tem para entregar um projeto. Tipo, não deu assim que estava na minha cabeça. Tudo bem, hoje vai ter que ir para outro caminho, né? Vamos consertar de alguma forma. Que legal. Então, acho que isso também está muito relacionado, né, com o dia a dia, com a experiência da arquitetura. Que a gente E esse começo, meio e fim, né? E quando a gente põe, assim, para expor, e aí eu vou falar um pouquinho até dos outros projetos dos outros anos, você se obriga a entregar. Não é que nem para um professor que fala, eu vou entregar meio projeto, e ele vai considerar uma parte da nota, porque é só o professor que vai ver. Não, gente, assim, as famílias deles foram, participaram, eram artistas, total, outros arquitetos que vão ser de contato deles. Então, transpassa esse limite do professor. Essa é uma intenção nossa constante. Eu não quero que você apresente para mim. Eu sei da capacidade da Bel. Eu quero que você se coloque numa posição de apresentar para o outro, né? E aí a gente vai aumentando a complexidade. Então, segundo ano a gente trabalha muito com a materialidade. Então, se eles construíram uma exposição, agora eles passam a construir uma edificação de pequeno porte, em escala, numa função sempre social. A gente tem um cuidado muito grande para que eles tenham esse contato também com outras comunidades, com outras culturas, deixem um legado, né? Não vou construir algo para montar e desmontar, e sim que fique como um legado. Então eles conheçam a demanda, então eles vão lá, eles escutam quem está trazendo a demanda, eles interpretam, eles projetam e, claro, em parceria com uma construtora, eles executam. Processo do começo, meio e fim, né? Terceiro ano, ele vai pensar na cidade nessa escala. Então, a gente vai aumentando. Que responsabilidade, Bel. Então, assim, cara, o que é uma cidade sustentável, uma cidade para as pessoas, uma cidade biofílica que tanto se fala? Como que eu penso uma cidade real? Tô falando uma cidade utópica. Cidade utópica é muito fácil colocar isso. A gente faz exercícios da cidade utópica, mas agora como que eu pego uma cidade, sei lá, Antonina, Rio Branco do Sul, e faço uma transformação a partir desses conceitos, né? Que legal. De volta. E aí, parceria com o poder público, para quem que eles apresentam isso? Para a prefeita da cidade. Tem responsabilidade de desafio, né? Então, Mas assim, não esse é é do para terceiro professor, ano, esse é né? do terceiro ano. A cidade ainda dá tempo ainda de se preparar. Isso. E aí, um quarto ano é muito focado em eles pensarem em empresa deles. Isso é bem legal, né? Arquiteto é muito empreendedor, né? Então, assim... E é um viés aqui da FAI, E né? é um viés muito super forte. Praticamente já todos no os cursos regular, a têm, gente já traz isso, né? E aí a gente vai fazer com que eles pensem em modelos de negócio. Vão lá apresentar o modelo de negócio deles para grandes empresas em São Paulo, em Santa Catarina e tal. Assim, isso é um recorte de alguns projetos, né? Sim. São vários projetos ao longo do ano, E é tudo muito dinâmico, né, Adri? Pelo que eu percebi. Então, assim, vocês vão se adaptando e todo ano tem novidade. Tem novidade, a gente escuta muito o mercado, né? A gente entende muito os resultados que eles estão chegando, né? Então, assim, é muito personalizado a ideia, né? Você comentou até, eu tinha um gancho aqui, das cidades sustentáveis, né? Hoje,
não só cidades, mas enfim, de tudo. Hoje a gente tem acho que cada vez mais a população tem, de uma forma geral, né, a sociedade, tem se tomado consciência da importância do bem-estar, do viver bem, de como a arquitetura pode, inclusive, né, pode não, influencia diretamente nisso, né? Acho que vem como uma grande soma, assim, na área de construção, né? Para trazer ambientes melhores, mais sustentáveis em todos os sentidos. E o programa também ajuda nesse desenvolvimento, né? Tem esse viés sempre social e tudo mais. Assim, hoje, né, eu vou te falar, eu sou mega entusiasta da sustentabilidade, né? Então, assim, é uma das minhas grandes bandeiras como arquiteta. E eu sempre falo para todos os meus alunos, a Bel já ouviu essa fala, que em breve a gente não falará mais em arquitetura sustentável. A gente falará em arquitetura e todos esses conceitos já farão a parte base da construção. E a gente já fala isso em vários lugares, né? Então, a gente tem uma produção sustentável acontecendo no mundo, em várias esferas, né? Seja urbana, seja arquitetônica. E o Brasil também começa a caminhar. Gente, a gente está num prédio certificado. Então, a gente está dentro de um edifício sustentável. E eles precisam entender isso. Isso é diferencial de mercado, gente. Isso não sou eu que estou falando, isso é o Conselho de Arquitetura que está falando. Qual é um dos diferenciais de mercado hoje, né? Em termos de contratação e tudo mais. O que as empresas procuram? É isso. Hoje é sustentabilidade. Se para a turma daqui 4, 5 anos será... Acho que não, Carol. Talvez você já esteja... Já vai estar... Não, assim... E a gente vai estar falando de novos momentos, de novas produções, de novos desenvolvimentos. Então, algo que a gente frisa muito com eles, assim, cara, eu tô te apresentando um panorama do hoje. O que é importante é aprender a pesquisar, aprender a se atualizar, né? Porque quando se formar... Essa provocação, né? Constante. Olha, vocês precisam se atualizar, vocês precisam estar no mercado, onde buscar isso, né? Exato. É muito, realmente... Acho que é um curso e um programa que brilha os olhos, né? É impossível. Bel, eu queria te perguntar, qual foi, dentro de tudo isso que já aconteceu em um ano? Em um ano, foi muita coisa. O que te deixou, assim, mais entusiasmada? Ou o que mais te surpreendeu? O que mais te marcou? Uma experiência, um projeto? Eu acho que não é um em específico, mas é os desafios, entende? É cada desafio que é proposto. De primeira mão, a professora apresenta pra gente, é isso, você não tem que fazer. Você fica tipo, não, impossível, não vou conseguir. Você acaba que se estaciona e fala, não vai dar, não vou conseguir, uma coisa muito difícil, sabe? Que nem a gente tava falando, são os desafios e o processo pra você vencer esse desafio. E aí recebe 10 com estrelinha. Poxa, daí receber um 10. Daí receber um 10 é muito gratificante. Eu imagino. Muito bom. Eu lembro. Eu lembro. Meninas, acho que a gente falou bastante sobre os principais pontos, né, do programa. Queria que vocês deixassem, então, as duas, um convite para quem ouviu a gente até aqui, se interessou, ou já pensava em fazer arquitetura e ficou agora, ai meu Deus, não vai ser só arquitetura, vai ter que fazer a app junto. Sim. Queria que vocês deixassem, então, um convite, por favor. Bom, vou puxar e daí a Bel fecha, pode ser? Pode ser. Primeiro, assim, isso é uma leve pincelada, né? A gente comentou um pouquinho antes, assim, da complexidade que é tudo isso, né? Acho que só vivendo para poder ter isso a fundo, mas eu acho que quem se percebe nisso como um diferencial, percebe que isso pode ser um caminho, assim, vem conhecer um pouquinho mais. Eu sempre falo, converse com os alunos, toda vez eu falo. Quem vai te contar essa experiência, como está sendo, são eles, né? Mas eu acho que quem está procurando, assim, uma formação de qualidade, essa formação do profissional de alta performance, que tanto se fala, né? Eu acho que vai encontrar um caminho incrível. Vai se debruçar, exige uma dedicação, né? Mas a arquitetura em si, ela já tem uma demanda muito grande. A ideia à tarde é você pegar essa demanda da manhã, deixar ela mais leve e criar novos caminhos e deixar tudo isso para preparar vocês depois. Então, venham conhecer um pouquinho a FAI, né? Sim. Nosso espaço aqui, os nossos laboratórios, né? Então, a gente tem uma infraestrutura muito legal para o dia a dia dos alunos, assim, para nós quanto professores é um suporte incrível, para a gente ajudar muito para as dinâmicas que a gente cria e tudo mais, então fica o convite para conhecer um pouquinho mais o curso, né? E você, E Bel? eu sou suspeita de falar, né, que eu sou, sério, gente, eu sou super animada com as dinâmicas que tem, eu acho que
se eu tenho essa oportunidade, entendeu, de aprender, eu vou me prender nela e eu não vou soltar, entende? Então eu vou buscar o máximo, me dar meu máximo, aproveitar essa oportunidade de estudar mais ainda, porque nenhum profissional é completo, né? A gente vai sempre buscar estudar mais, ter mais experiência. A arquitetura, infelizmente, é experiência, repertório e é exercício, é prática. Então, E o AEP prepara. E o AEP é completamente isso que a gente precisa. Então, convido as pessoas a virem para o programa. Conversem com a Bel. Conversem com a gente do AEP. Tem outros alunos incríveis que podem dividir também. Esse ano vai ter mais ainda, o programa só vai aumentar. Então, poxa, é muito legal mesmo. E gosto muito. Muito legal. É uma área incrível, né? E a gente vê o quanto traz de inovação, né? Muito vem da arquitetura, das cidades e tudo mais, não só, mas ela contribui bastante. Então, queria agradecer vocês por ter compartilhado todas essas informações aqui com a gente. E quero agradecer você também que acompanhou a gente até aqui. A gente conversou um pouquinho mais hoje, um pouquinho hoje com a professora e coordenadora Adriane e com a Isabel, do curso de Arquitetura e Urbanismo, especificamente sobre o programa Architecture Experience Program. E se você ficou interessado nesse curso, nesse programa, entra no site da FAI, fai.edu. Lá tem bastante informação sobre o programa, mas também dá para vir aqui, dá para agendar visitas, dá para conversar com as meninas e com mais gente. E venha você também fazer parte da Geração FAI, movida por saber, fazer e ser.